Muito alta a respiração de novo. E, Olá, bom dia. Graças a Deus, né? Hoje mais um dia estamos aqui reunidos e a graça de Deus está sobre nós. Você trouxe a sua Bíblia? Abra por favor no livro de Gálatas, capítulo 4. Eu vou te fazer uma pergunta e eu creio que você tem a resposta pronta, mas vamos ler direto na Bíblia. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Tem aqui uma pergunta de Deus para nós, e só você pode responder. Diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E assim já não sois mais servos, mas sois filhos, e se és filhos, é também herdeiro por Deus, por Cristo, o herdeiro de Deus por Cristo. Você é filho de Deus, sim ou não? Sim ou não? E Deus vencedor com os derrotados, sabem falar. Perguntar de novo: você é filho de Deus, sim ou não? Melhorou, graças a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Podemos ver no capítulo 8, versículo 14 em diante. Aqui está falando sobre aqueles que também são filhos. E ele diz, Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é filho, como prova, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Repare que aqui não está dizendo guiado pela palavra, mas sim pelo Espírito. Isso não quer dizer que o Espírito de Deus respeita a palavra e vice-versa. Mas o próprio Jesus diz no livro de João, capítulo 4, que as palavras que vos digo, elas são Espírito e vida. Então o Filho de Deus depende da palavra, ele precisa da palavra e ao mesmo tempo ele é guiado pelo próprio Espírito que o recriou. Ele tem uma conectividade, ele é ligado por esse Espírito. E é importante você descobrir se você é filho, para que você aprenda a orar na hora certa, ou quando ele pedir, ler a Bíblia, vir à igreja, até o horário do culto, por exemplo. Fica aí o recado para você de casa, você que está aqui. Às vezes a sua mente está num culto diferenciado. Eu lembro de uma irmã aqui que ela sempre via no culto das 8. E o querer dela era ser batizada no Espírito Santo. Aliás, perdão, ao contrário. Ela sempre via no culto das 18. Porque ela trabalhava, tinha suas correrias, e aí domingo de manhã ela gostava de fazer toda a faxina, fazer tudo que é necessário, para depois ficar livre e vir no culto das 18. E desde o sábado à noite, Jesus começou a incomodar para ela vir no culto das 8. E ela resistiu. E ela foi dormir resistindo à ideia de vir domingo de manhã. Razão, tinha que arrumar casa e blá 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 e tal. Mas aí,
lá bem perto do horário do culto, não me bem no detalhe, ela contou, mas ela mora aqui perto. E ela disse, pastor, no limite, ela até falou, não deu tempo de tomar banho, vim só gente, eu arrumei a roupa, arrumei o cabelo e vim para a igreja, porque eu não aguentei resistir. E aí, naquele dia, no culto das 8 da manhã, ela foi batizada no Espírito Santo. Então, por que Deus não batizou às 18 horas? Um dia a gente vê perto dele, a gente pergunta. O importante é que o filho é guiado pelo Espírito. Ele não é matemático, ele não é folgado, ele não é desobediente, rebelde, ele é obediente. Então veja, filho de Deus é aquele que aceitou Jesus, todos quanto aceitaram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, porém, para continuar sendo amado, desejado, usado por Deus, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. E aí ele diz no final do versículo, aliás, versículo 15, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, não somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois bem, e eu estou aqui dando exemplo. Hoje é domingo, hoje é um dia em que essencialmente o pastor da igreja usa eu aqui, das exceções, semana raramente eu uso, dia de domingo eu uso gravata social como é o correto. Mas na madrugada eu orava e me veio o coração para rememorizar ou relembrar esse ano, que segundo diz a dona Roselaine, foi 2018, não é isso? Eita, Roselaine, 2018? Certeza, está certa disso, tá? Diz ela que foi 2018, cabeça é muita coisa e a gente acaba deixando passar. Então, lá em 2018, estivemos aqui, começamos a campanha em 2016 e lá nós fizemos Levanta-te e Resplandece, porque já vem a tua glória, já a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Depois nós fizemos 2017, então foi, e tu serás uma coroa de glória na mão do Senhor, ou serás uma coroa de glória. Depois então nós fizemos esse, que nós somos carvalhos de justiça. Os filhos de Deus são justificados e tornaram-se árvore de justiça. Mas como é que Deus quer que eu seja essa árvore de justiça? Deus não quer que eu seja um masoquista. Deus não quer que eu seja daquele que gosta de sofrer, sangrar, para suportar e dizer para todo mundo: sou filho de Deus, por isso que eu suporto. Não, Ele quer que eu seja um filho. Agora, para que eu seja essa árvore de justiça, que é o filho dele, ou representar a filiação dele aqui na terra, ele me dá alguns atributos. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Por isso, já falando aí do que ser guiado pelo Espírito está na direção, Isaías 61 capítulo, o versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes de Israel. Hoje nós fazemos parte desse grupo. Hoje o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre o Filho. Para quê? Para que ele faça o que Jesus fazia. Aqui diz que ele pregava boas novas aos mansos. Sabe o que quer dizer? Jesus só ajudava aqueles que metiam ele, aquele que comia na montanha, aquele que queria fazer o que achasse certo, não servia. Ele só pregava para os mansos, os submissos, os que submetem-se. Então, essa é a regra. Para você ajudar alguém, essa pessoa tem que ter submissão. Se ela se tornar insubmissa, você não vai conseguir ajudá-la, em qualquer regra da vida. E aí ele diz:
aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, que quer dizer pessoas com o coração quebrantado, e a proclamar liberdade aos cativos, libertar os que são presos por demônios, pecados, drogas e etc. e tal. E abertura de prisão aos presos, aqueles que são escravizados, aprisionados por situações, e aí também envolve demônios, pessoas que não conseguem se livrar de situações que aprendem a vida inteira. Ela está sempre aprisionada àquela situação. Ao medo, por exemplo, a angústia, alguns a soberba, alguns a covardia, alguns estão aprisionados ao espírito da derrota, que destrói tantas vidas, sempre faz a pessoa amargar com uma derrota, ela nunca chega à vitória, é um demônio. Então deixa claro aqui essa situação. E aí ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, que quer dizer o quê? O tempo em que a pessoa pode ser salva. E o dia da vingança do nosso Deus, que quer dizer a vingança eterna, ou o dia em que haverá a vingança contra todos os inimigos, quando haverá o fim de todos os tempos. E vingança do nosso Deus, consolar os tristes de Sião, ou os tristes de Jerusalém. Aí vem o versículo 3, que é o tempo da campanha de 2018, diz: a ordenar os tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Tem tradução que fala coroa ao invés de cinza. Sabe quando eu sei que você viveu, aliás, você aceitou e você é um filho de Deus? Você não vive momentos de cinza na vida, aqueles momentos de rodinha, agora não tem mais jeito, agora já era, a barra foi para o prédio, agora não tem mais o que se fazer. Você não é filho ainda. O filho crê no Pai, que chama em existência as coisas que não são, e que ao mesmo tempo ele vivifica os mortos. Em outras palavras, o nosso Deus é ressurreição e vida. O nosso Pai, Ele é um Deus que está sempre com ressurreição e vida. Então Ele não pode permitir que a pessoa morra, que acabe, a menos que ela não seja filho. Se ela for filho, Ele é ressurreição e vida. Ele não permite que essa pessoa morra nunca mais. Não somente na ressurreição dos mortos, mas no dia a dia. O pecado não pode mais matar essa pessoa. Ela pode cometer o pecado, mas se ela se arrepender, pedir perdão, na mesma hora ela é reavivada. Ela ressuscita 30, 40, 50 mil vezes por dia, se necessário for, porque ela tem um Deus de ressurreição, um Deus que vivifica os mortos, que é Pai dela. E aí continua. Ter ornamento no lugar de cinza, ou seja, ao invés da pessoa ficar se humilhando, agora já era, acabou, coitadinho de mim, ela tem coroa, vitória. Versículo ainda: óleo de gozo por tristeza, ou óleo de alegria no lugar de tristeza. Filho de Deus passa por momentos de tristeza, mas não vive triste. O apóstolo Paulo fala: entristecido, mas não angustiado. Entristecido, eu perdi uma querida tia, apesar de certa distância, faz aí 2 semanas que ela veio a falecer, está morando no lar celestial com Jesus. Ela foi responsável por plantar a primeira semente de Jesus no meu coração em 88. Mas eu não dei crédito e tal, e eu só me converti em 94. Mas ela estava no lar celestial. Os filhos dela estavam num sítio junto com ela, estava neto, filho, marido, e ela morreu nos braços do esposo e despediu-se de todos os netos e filhos. Deve ter sido triste. Mas eles tomaram uma decisão interessante, eles alugaram o sítio para ficar até dia 27. E não chegou ainda esse dia, né? Dia 27, no caso desse mês. Foram para lá, não sei quando exatamente. E eles tomaram a decisão, foram no enterro, do jeito que estavam, com roupas até não adequadas para o momento, porque lá no sítio usava-se roupa de férias. E eles então participaram do velório. Ela foi enterrada com roupas também que utilizou-se lá nas férias, e voltaram para lá, e iam ficar lá até o último dia, dia 27. Não permitiram com que interrompesse aquele momento de união da família. Estava todo mundo reunido. Uma delas, a mãe, a matriarca de todas, morreu. Mas aí vieram, fizeram o sepultamento e voltaram para o sítio. E vão permanecer lá até dia 27.
Quem tem vida com Deus, quem entende quem é Deus, nem a morte o para. Não tem tristeza que impede essa pessoa. Ela está sempre com um olho de alegria. E da onde eles tiram essa força? Ela está salva. Ela amava a cantar. Ela tinha um paixão muito grande por música. Ela cantava nos grupos da igreja lá. E ela então certamente hoje está muito feliz, cantando pessoalmente para Jesus. Acabou o sofrimento, acabou todas as dores, está num lugar melhor que a gente. E aí ele diz: óleo de tristeza, aliás, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Quem é filho não tem espírito angustiado, ele tem veste de louvor. Aí aquele louvor que eu tanto falo aqui, da nossa irmã querida, a Cassiane, está difícil? Louve. Estou lascado? Louve. Abra a boca e louve, meu querido. Paulo ferrado lá na cadeia, com o perdão da palavra, todo sangrando e tal, porque ele fez: Deus, aí ó, depois que eu virei Paulo, me lasquei todo, aí você vai ser apóstolo, me dei mal. Duvido. Diz a Bíblia que ele cantava e orava plena meia-noite, com as costas todas arrebentadas, no meio do esgoto, que estava no mais íntimo do cárcere. Era um lugar onde só ficavam os tranqueiros da face da terra. Será que Deus só privilegiou Paulo? É porque o Paulo entendeu lá na essência que é ser filho. Então, apesar de estar entristecido por aquele momento, ele tinha veste de louvor. Filho de Deus tem veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Quanto é triste você ouvir da boca de alguns cristãos, que eu já ouvi de muitos: eu estou assim com angústia, meu Deus, não estou nem respirando direito. É uma coisa assim que a ansiedade, a angústia chega a levar a pessoa a pensar até que ela tem um ataque do coração. Mas que filho é isso? Que filho será isso? E como eu estou na liberdade do Espírito, eu estou falando com você já 15 minutos antes de começar a orarmos e buscar a Deus, para ver, como diz o ditado, para ver se a ficha cai, para ver se você deixa de ser religioso, para ver se você deixa de ser um mero frequentador de igreja, um mero chamado cristão ou crente que bate no peito e diz que é filho de Deus, mas vive na angústia, vive na tristeza, vive preso pela derrota, pelo fracasso, pela humilhação, pelo pecado e etc. É uma coisa errada. Ele vai ter que consertar hoje. Porque ele fez isso tudo por quê? Vamos concluir. A fim de que se chamem árvores de quem? Árvores de quem? De justiça. Plantação do Senhor, para que ele seja humilhado. Não é isso? Para que ele foi? Fez isso tudo para quê? Para que nós fôssemos árvores de justiça ou carvalho de justiça, eu prefiro a palavra carvalho, mas árvores ou carvalho de justiça, plantado para que ele seja glorificado, ou plantado para dar glória a ele. Para isso você nasceu, para isso a gente fez um crente, para você dar glória a ele. Não é agora para se abater por um problema, uma luta, pode a vida, quer mais não. Que bicho, mas que filho é esse? O primogênito chamado Jesus foi obediente até a morte essa de cruz, morte de alguém que estava na posição de maldito. Quem eram os malditos que tinham que estar lá? Nós, ele bendito. Mas Deus disse: olha, vai lá e faz o papel de maldito na cruz, para que eu possa tirar a maldição do meu povo e daqueles que ainda eu vou chamar, e que coloque a bênção que está sobre você, sobre eles. E Jesus aceitou. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Querido, quem é filho não desiste. Quem é filho aprende a orar, aprende a suportar situações da vida, está sempre glorificando a Deus, porque ele sabe que qualquer que seja o desafio que a vida lhe oferecer, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o momento da vida, ele foi plantado nesse mundo, ele foi plantado na igreja como carvalho de justiça, e Deus o plantou não foi para receber dele vergonha, mas para receber louvor. Amém? Você acredita nisso? Você é filho de Deus? Dê para ele então uma linha de forte, salve de palmas. Ele nos fez
Seus filhos, não merecemos, mas Ele nos fez nascer de novo. Agora coloque-se de pé, com os seus olhos fechados, com a sua alma disposta, com o seu coração preparado. Essa reunião sempre ser diferenciada e você então vai beber dessa água. Um dia Jesus disse: quando orares, entrai no quarto, fechai a porta e clamai ao Pai nosso que está no céu. Você quer isso, sim ou não? É chegar na hora, feche os seus olhos, ligue a sua fé em Cristo e que Ele possa então ser esse Pai maravilhoso para cada um de nós. Pai nosso dos céus, santo é seu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Ele é Pai, então grande é Ele. Pai nosso nos céus, santo é seu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
pode haver mais o reino do Satanás, não pode haver mais o reino do pecado, não pode haver mais outro espírito que domine a sua vida, que domine a sua alma, porque junto a esse espírito ele nos deu ousadia, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez vivermos com temor, mas recebemos o espírito de ousadia. Ele é o Pai querido nos céus e na terra, ele é aquele que criou todas as coisas, mas hoje ele não é só Deus, não, ele não é só Rei dos Reis, ele é outro nosso Pai, ele é aquele que nos gerou, e nos gerou em Cristo Jesus, como diz em Efésios 2, capítulo 10, versículo 10, nós fomos gerados para vivermos as boas obras, para vivermos as obras do Senhor em nome de Cristo. Nós somos gerados para vivermos as obras que Ele, Deus, assim realizou para nós, as obras que Ele, Deus, concluiu na minha vida, na sua vida. Ele veio para dar o ornamento ao invés de cinza, Ele veio trazer coroa ao invés de cinza. Filho de Deus não fica se matando e nadando na cinza, lembrando somente das coisas que um dia existiu, dos sonhos que um dia ele teve. Ao contrário, ele pega a lição para os erros que cometeu, ele levanta-se e vai adiante, porque ele sacode a poeira, porque ele acredita que lhe foi dado uma coroa ao invés de cinza. Nós somos coroados por esse Deus. Ele é Pai, ele é Deus, Senhor dos céus e da terra, poderoso em tudo que faz, mas ele não pode abandonar nenhum dos seus filhos, ele não pode deixar nenhum deles para trás, e assim ele tem estado conosco, e assim ele tem operado em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor seja aquele Pai, conforme está escrito, aqueles que não têm contato com o Senhor dessa forma, aqueles que não entendem o Senhor até hoje, aqueles que não compreendem o Senhor, aqueles que nunca compreenderam o que é ser amado, o que é ser querido, o que é ser filho do Deus Altíssimo, pois assim está escrito, e ele será filho do Deus Altíssimo, e o seu nome será grande, e o seu reino, ele terá o trono de Jacó, o trono de Davi, e reinará para sempre na casa de Jacó. E hoje nós somos todos considerados como esses filhos de rei, esses filhos que reinam aqui na terra, e precisamos então pegar a cada instante a cada momento. Você já tem motivo para se aproximar, você que está aí perto desse Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz os céus descer, para aquele que acredita que é o seu celestial, aquele que acredita que nasceu dos céus, que nasceu da vontade dos céus. Nós não somos filhos através da vontade do homem, nós não somos filhos pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, nós somos filhos pela vontade do próprio Pai. Nós somos filhos que decidem que vão nascer, mas os pais que decidem que vão ter filhos. E eu sou decisão de Deus, eu sou decisão daquele que quis, aquele que me quis. Você e eu, nós somos decisões de Deus aqui na terra, somos decisão daquele que criou os céus e a terra. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre nós, os filhos, e nos ungiu para pregar o Evangelho para os santos, para levar a boa palavra, para trazer liberdade, para falar desse amor, da vontade do nosso Deus, e mostrar para todo mundo que vale a pena e é possível, mesmo nessa terra, viver uma vida santa, uma vida de quem crê em Deus. Oh, aleluia. Deus é o único Deus, é o poder é a glória para sempre.
Ele é santo, Ele tem um meio, mas nós podemos a Ele nos colocar. Podemos então ter Ele como nosso tesouro. Podemos ter Ele como aquele que nós chamamos sempre pelo nome. Papai, papai, quer dizer, papai querido, ou paizinho, ou papai. Aleluia. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração, quero te adorar, exaltar Teu santo nome. Ele é Pai, chame Pai de novo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te amo, e como eu preciso de Ti. Diga a Ele, só me resta dizer, só me resta dizer, chame Ele. E com meu coração quero te adorar, exaltar Teu santo nome. Ele é Pai, diga Ele, Pai de novo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te amo.
Precisamos tanto aprender a lidar com isso. E esse Pai está escrito lá no livro de Efésios. Ele é considerado o Pai da glória. Ele é aquele que nos dá condições. Ele é aquele que nos leva a posições excelsas. Como eu disse hoje, tudo é para a glória dele. Tudo é para que você manifeste esse espírito de filho. E para que Ele possa ser Pai em sua vida de verdade. Que Ele possa então guiar os seus passos. Que haja liberdade. Que você tenha Ele como aquele Pai querido, amado, que dá a vida pelo filho. Que luta, que batalha, que traz o sustento, que guarda. Bem verdade que alguns, Pai, aqui na terra não tiveram esse Pai. O Pai que deu a vida, o Pai que era responsável, o Pai que nutria, o Pai que ensinava, que educava, mas o Senhor é Pai das lutas. O Senhor também é o Pai do nosso espírito. E quando o Senhor nos castiga e repreende, é para vivermos a sua santidade, porque Tu és aquele que nos gerou. Somos geração eleita, nós somos o povo adquirido, a nação santa do Senhor, e fomos escolhidos para divulgar as suas virtudes em todos os lugares. Nós somos a árvore de justiça, nós somos o carvalho de justiça, e eu vim aqui hoje, meu Deus, para reivindicar essa bênção sobre todos os filhos. O Deus justo não pode ser injusto contra os seus filhos, e o Cristo do Senhor disse que deveríamos chamá-lo de Pai, mas também Pai que é nosso, que é de todos nós, e esse Deus está aqui para nos dar a graça, para nos passar, para nos fazer entender que às vezes quando passamos pelo vale da sombra da morte, é apenas para ficarmos mais espiritual, para nos aproximarmos mais dele, para vivermos mais da sua presença, para termos mais da sua essência, para irmos passando por lutas, para mostrar quem somos, porque na hora das lutas, das batalhas, se vê que há algo diferente em você, que você é do tipo que não desiste, você é do tipo que suporta a humilhação, que suporta a dificuldade e passa por cima, você é do tipo que não se esmere e não permite que alguém te diga, porque está escrito que nenhum direito se pode ferir o príncipe, e não é bom fazer mal ao justo. Por isso estamos aqui, Pai, para usufruir dessa presença íntima do Senhor, para estarmos aqui junto de Ti. Aleluia. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na vida ardente,
cansado, então a gente para por aqui, amém? Amém? Vamos parar, está todo mundo cansado, e aí vai para casa já, não é bom? Sim ou não? Deus tem mais para dar, sim ou não? Sim, hoje foi diferente. Falei 15 minutos iniciais, agora são 55 minutos após o início do culto. Então nós cantamos 40 minutos aproximadamente. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54. E nós vamos fazer no mesmo tempo. Geralmente a nossa live, nosso culto, em torno de 1 hora e meia. Não falta aí 35 minutos para completar os 90 minutos, geralmente, que fazemos. Então, hoje, como eu disse, já tive lá os meus encontros com Jesus, os meus questionamentos, e resolvi, então, obedecer. Às vezes, nós temos que ser o exemplo, né? Então, por isso, hoje, tudo diferente, para você aprender a deixar de ser religioso. Tem gente que é muito religioso. Eu já contei aqui um fato trágico, que eu quase permiti que uma pessoa se ferisse gravemente, ou até, quem sabe, até pudesse até correr risco de vida. E por quê? Porque eu era religioso. Enquanto você procura, eu conto essa história rapidinho. Eu já sabia que tinha chamado, mas estava lutando contra o chamado. E eu estava em Santo Amaro, desempregado, e sempre quis ter minhas coisas, vivia sozinho, morava sozinho no caso, e eu então procurei um emprego. E mesmo procurando emprego sabendo, Deus não quer que você trabalhe mais, mas eu insistia, como muitos insistem, eu insistia. E aí fui fazer um curso lá na Praça da Sé, 9 de julho. Na volta, peguei carona com uma senhora muito distinta, 38 anos, eu tinha lá meus 23, e ela deu carona para 4. No meio do caminho, desceram 3, ficou eu e ela. Ela sabia que eu era da igreja, já tinha falado e tal. Ela fez um sacrifício, ela morava nas quebradas aí da CUPC, mas ela fez um sacrifício de ir direto até a entrada ali da Washington Luiz, e voltou depois para cá, para a região onde ela morava, para me deixar mais perto possível da igreja. E eu, dentro do carro, naquela preocupação, coração a 1000 por hora, eu me lembro, eu não consigo lembrar o nome dela, lembro da face dela, me lembro que ela começou a falar que estava com problema com os filhos, casamento, marido bebendo, aquela coisa toda, e eu mal prestava atenção ao que ela dizia, porque já haviam dito para mim, olha, esse negócio de você ficar sozinho com mulher, pode não, isso é o Satanás. A mulher, com toda vontade de se abrir ali, falar da vida dela, para mim orar por ela, deu o nome dos parentes todos para mim orar, mas a mente estava a 1000, preocupado. O que vão dizer se me pegarem no carro com essa mulher, eu e ela sozinho no carro? E assim a religiosidade mata muita gente. Assim foi o caso de Jesus diante de um cidadão que 38 anos doente, que foi o caso de João 5. E Jesus disse, quer ficação? Quero. Pega o teu leito e anda. E o camarada pegou o leito, em vez de ir para casa, ele foi para o templo. E quando ele chegou no templo, os sacerdotes e os escribas e os fariseus da época, eles viram o camarada com a cama, dia de sábado. Ao invés deles disserem, quem curou você? Eu preciso dessa bênção, tem uma sogra aleijada em casa. Olha, eu tenho lá em casa lá um irmão que há anos não anda. Quem foi que fez isso por você? Pelo amor de Deus, me conta. Não. Eles olharam para o camarada, certamente com aquele ar de religiosidade do capeta, que é uma falsa santidade, e disse assim, você está carregando a cama no sábado, não pode. Mas aquele que me curou mandou eu pegar a cama e andar. Eu era doente, aleijado, 38 anos. Você está pecando, você está carregando a cama no sábado. Em outras palavras, continuasse aleijado, mas não quebra o sábado. Ah, religioso é o Satanás em forma de gente. E está abarrotado na igreja. Para alguns eu já até falei, irmão ou irmã, em alguns casos, estou de olho em você, hein? No que se diz respeito a cortar a religiosidade, que se não tirar a religiosidade, você não cresce. A religiosidade impede você ver o que é bom e o que é ruim, você enxerga. Aí você se torna igual diz a Bíblia, engole um camelo e com um mosquito. Aqui no livro de Isaías 54, você abriu aí, capítulo
54, versículo 14, diz assim: com justiça serás confirmada. Tem tradução que fala estabelecida. Justiça quer dizer o cumprimento das promessas, os direitos de Deus na sua vida. Com justiça será confirmada. Por isso, mais uma vez, a camiseta no dia de hoje. Carvalhos de justiça. Árvores de justiça plantado para a glória dele. Eu nasci, você nasceu, nós nascemos para a glória dele. Tem que deixar de ser religioso. Tem formalidade em todos os aspectos, mas não podemos deixar de ser religioso. Eu me lembro um dia, um missionário colocou no Face uma foto, num momento de descontração, ele e o filho dele estavam, acho que na casa dele, ou aqui em São Paulo, não me lembro, e aí o André Soares, na época, pegou um cacho de banana e pôs na cabeça do missionário. E aí tirou foto, e o missionário dando risada, aquela risada que só ele sabe dar. Claro que era foto, né? Mas você via que ele estava bem sorridente. E aí aquela foto rodou na internet. O que teve de um monte de besta crítico falando, onde você viu um homem da envergadura dele, do tamanho que ele é, no sentido, né, evangelho e tal, fazer uma brincadeira dessa, colocar um cacho de banana na cabeça. Eu creio que ele quis até brincar. Ela põe aí, está faltando cabelo, põe aí. Você vê, a desgraça chamada religiosidade. A roupa, o jeito. Quer dizer, muitos desses críticos, certamente um dia ouviram uma mensagem dele. Oh, glória a Deus, essa mensagem que o missionário deu, essa oração que ele fez, me curou, estava aqui com bico de papagaio, fiquei curado. Aí ele pôs um cacho de banana em um momento de descontração, ele e a família, já vem os fariseus críticos, hipócritas religiosos criticar, porque ele pôs a caixa de banana na cabeça. E assim, aqui diz que com justiça será estabelecido. Ou seja, Deus nos fez, segundo Deus, nós fomos feitos verdadeira justiça e santidade. Santidade e justiça, tem tradução que fala. O novo homem foi criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, a recriação de Deus foi feita em justiça e santidade. Se eu soubesse disso naquele dia, eu não teria deixado aquela mulher, não teria deixado de dar atenção ao que ela dizia. Ela queria apenas desabafar. Ela até disse, foi bom ter ficado só nós dois, porque ela deu carona para 4, como eu disse, eu na frente e 3 atrás. E ela então falou, é até bom ter ficado só você, porque aí ela começou a falar dos problemas dela lá, para mim orar, pegou caneta, papel, deu lá, aliás eu comecei a anotar o nome do marido, dos filhos e tal, e o idiota preocupado, que afinal de contas, o que vão dizer? Que eu estou com a mulher no carro. Mas se eu soubesse, naquela época já que eu fui recriado em verdadeira justiça e santidade, eu não estava no carro para transar com ela. Eu não estava no carro de olho nela. Eu não estava no carro doido para ter uma oportunidade e sair com ela para algum lugar. Ao contrário, eu estava ali para ser homem de Deus, para libertar, para mandar uma bênção para ela. Podia ter até parado na hora. Eu falei, filha, vamos aproveitar a oportunidade. Para o carro aqui, deixa eu fazer uma oração. Vou até impor a mão sobre a sua cabeça. Não, o idiota que vos fala todo perturbado, porque aqui vão dizer que eu estou com uma mulher no carro. E assim o capeta deita e rola, enquanto você não descobrir que você foi estabelecido, confirmado em justiça. Quando você descobre isso, você entende que a sua natureza foi recriada em Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai viver, a Deus dará e dá lugar à carne. O próprio Paulo fala que não devemos dar lugar à carne, por conta da liberdade. Mas ele também diz que quem anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Entre as quais ele fala lá as obras da carne, ele fala 9, são só 9, 22 características da obra da carne. 9 são as características do fruto do Espírito. Então você tem que escolher, irmão. Você é realmente filho de Deus? Ah, eu sou, pastor. Então você foi recriado no Espírito. Eu sou aqui, ó, a matéria é filho de José Raimundo Amaral, que já foi para o céu lá em 2009, e o DNA também de Dona Alice Nascimento Amaral, que está vivo até hoje. Aqui, ó, a carne. Mas a essência
é filho de Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, possuidor de tudo e todos, o Criador de todas as coisas e que recriou a minha imagem, a minha espiritualidade, o meu lado espiritual, igualzinho a Ele. Eu sou imagem e semelhança dele. A carne, repito, veio no vento da Dona Alice, sementes do seu José Raimundo Amaral, que já faleceu, como eu disse. Se você não souber fazer isso, você não vive filho de Deus. Você não entende que filho de Deus é aquele lado espiritual que lê a Bíblia, que vem à igreja, que ora. O lado natural é o filho do José, precisa comer, dormir, que precisa ter lá suas necessidades fisiológicas, seja elas quais forem. Se você não souber dividir isso, não dá certo. Não dá certo. Tem quantas pessoas têm esse problema? Mas olha o que ele diz: com justiça será confirmada e estará longe da o quê? Opressão. Veja bem, irmão, eu preguei Isaías 5, versículo 7, na quarta e na sexta. E lá no final do versículo 7, ele fala que a planta, a casa do Senhor dos Exércitos é a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel. E o homem de Judá são as plantas das suas delícias. E aí ele diz assim: esperou que exercessem juízo e a opressão. Esperou que exercessem justiça e há clamor. Entre outras palavras, quem sabe o que é ser um israelita, não segundo a carne, mas israelita espiritual, quem sabe o que é ser um judeu espiritual, ele tem duas características: ele exerce juízo e ele exerce justiça. Ele não fica ali questionando a Deus. Ele vê o Satanás, já mete fogo na cara dele, acabou. Ele entra nos quintos infernos, se necessário for, gruda o capeta lá, soca ele, se necessário for, e sai de lá de cabeça erguida. Ele não tem medo de demônio, não tem medo de macumba, não tem medo de orgulho, de inveja, de qualquer coisa do tipo, não tem medo de homem. Ele é livre. E por que ele é assim? Porque ele é israelita e ao mesmo tempo judeu. O israelita é a natureza de um vencedor que está sempre lutando, batalhando e tal. E o judeu é aquele que quando o negócio está apertado, não tem o que fazer, aí ele lembra do louvor da Cassiane. Está difícil, irmão? Então louve. Está faltando dinheiro? Então louve. É assim. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está lascado, louve. Ele lembra disso, ele tem essa essência. O negócio está, o pau está comendo, ele louva, ele glorifica a Deus, porque ele sabe que ele foi feito árvore de justiça. Ele não está aqui para atrapalhar a vida dos outros, para encher o saco ou causar problema na vida de alguém. Ele está aqui para fazer justiça, a justiça do céu na vida das pessoas. Ele está preocupado não em fazer a coisa religiosa, mas sim aquilo que é segundo o Espírito. E se ele assim o fizer, diz, estará longe da opressão, porque já não temerás. Filho de Deus não tem momento de opressão e ele não teme. Ele não teme o amanhã, porque se morrer, se eu cair duro aqui, filho, duro não, né? Mas se cair, o corpo provavelmente mole, desmaiou, caiu. Filho, não chore em momento algum. Se alguém vir aqui constatar, morreu, glória a Deus, pastor está lá com Jesus eternamente. Agora ele vai cantar no Santo dos Santos de verdade. Vai olhar na cara do próprio Cristo, ou na face do próprio Cristo, e vai dizer, né? Como nós cantamos em... palavras não podem expressar o quanto eu te amo. Tem que chorar não. Ah, meu Deus. Ah, mas Dona Márcia casa de novo. Já falei para ela, falei, filha, se lá no céu a gente se encontrar, se eu morrer primeiro, você casar de novo, pode. Mas se casar com um cara pior que eu, lá eu te pego. Já falei desse jeito, pode casar, filha. Até aí, fica aí se reservando para a terra comer não. Porém, se casar com banana, chegar lá no céu, eu vou conversar com você assim, né? Ô, filha, pelo amor, né? Caramba, sofreu tanto da minha mão, ralou tanto para poder aprender, casa com esse banana aí. Mas, enfim, voltando para a seriedade. Quem tem essa graça de confirmação de justiça, ele não vive oprimido. Ele não tem opressão. Pastor, porque o senhor não sabe o quanto eu estou devendo. É porque o senhor não sabe a doença que eu descobri que eu tenho. Não, porque você não sabe o Deus que tem. Você que não conhece seu pai.
Porque quando você conhece Ele, você entende que tudo aquilo não pode te vencer. Porque acima de todas as coisas, nós somos mais do que? Não está lá, exceto o câncer. Mais que vencedor, exceto o ciúme. Exceto a mágoa. Mais que vencedor, exceto, não tem exceção. Está lá. As regras são básicas em todas estas, e ali tem palavra que amplia tudo. Ele fala, por exemplo, angústia. Como é que uma pessoa, pastor, estou muito angustiado, sendo cristão principalmente, né? Eu perdi um filho, perdi a mãe, perdi a esposa, perdi o marido, e agora não quero mais viver. Eu no dia queria até, inclusive, que levasse eu junto com ele no caixão. Errado? A tristeza vai ser dolorosa, vai ser pesada, mas a angústia não. Leia a Bíblia e vê se você vê Maria chorando com angústia pela morte de Cristo. Ao contrário, a bichinha era tão corajosa, a mãe dele, dar-se a entender que José, o seu tutor, já havia morrido, Maria parecia já estar viúva, e ela estava lá, no pé da cruz, olhando o filho dela lá crucificado. Ela era a mãe, ela amamentou o filho dela chamado Jesus. Ela trocou a fraldinha dele. Ela foi mãe para ele como foi para qualquer um. E está lá vendo o filho dele, a filha dela, literalmente amaldiçoado lá na cruz, todo lascado, cheio de feridas. Ela estava lá. Não, nem vou no enterro porque eu não aguento. Eu não vou ver isso não, porque está certo, tem uns que são mais emocionalmente frágeis. Mas se levassem a sério o que está escrito na Bíblia, suportariam. Quer ver um exemplo de coroa? Ao invés de cinza, Davi, quando ele chegou na cidade de Ziklag, tudo arrebentado, tudo cheio, meteram fogo em tudo, ao invés dele pegar a cinza e ficar jogando, agora já era, acabou tudo, acabou a mulher, acabou. Ele chorou com os homens, 600 homens choraram até não ter mais força. Porém, dado o momento, aqueles que não conheciam Deus como ele, começaram a dizer, vamos apedrejar ele. Ele que é o culpado, levou a gente para o lugar errado, lascou a nossa vida. A Bíblia diz que o Davi se angustiou, porém se esforçou no Senhor seu Deus e se levantou. E ter coroa ao invés de cinza é isso. A pessoa não morre junto com a tragédia, ela não acaba junto com o problema. Ela passa pelo problema, sente, mas ela se levanta, ela continua de cabeça erguida e vai para cima. É o caso de Davi. Esforçou no Senhor teu Deus, se levantou e questionou, Senhor, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei? Deus disse sim, pode perseguir que você vai alcançar e vai livrar tudo. Ele não chamou ninguém também não, montou em cima do cavalo e os outros vieram junto e foram para cima e venceram as batalhas. Isso é coroa ao invés de cinza. E aí aqui diz no finalzinho, versículo 14, porque já não temerás e também do espanto, já não temerás e também do espanto, porque não se achegará o quê? A ti. Espanto é ser surpreendido por algo que você não esperava. Meu Deus do céu, o espanto não chegará a ti. Cristão não fica espantado. O Paulo disse, perplexo, mas não desanimado. Perplexidade, espanto, é isso. É aquela coisa que, não acredito. Sério? Caramba, como já... Tem muitos que se desviam. Tem muitos que nessa hora se esfriam, desanima. Mas se o fulano, tantos anos de igreja, fez essa porcaria, imagine eu. Mas o líder fulano de tal, que eu sempre acreditei que era de Deus, agora virou do diabo, imagine eu, coitadinho. Filho de Deus não se assusta, ele não fica espantado, o espanto não pega ele, ele não fica assim, meu Deus, alarmado. O Paulo disse, perplexo, que quer dizer isso, assustado, espantado, mas não desanimado. Ou seja, aquilo não abate a pessoa e não a deixa parar, ela continua e vai em frente. E aí, ele fala sobre isso, versículo 17, diz assim, toda ferramenta preparada contra ti, não o quê? Prosperará. Detalhe, isso quando você está confirmado em justiça, quando Deus estabelece a justiça dos céus em você, aí nenhuma ferramenta que inventarem, que prepararem contra ti, não prosperará.
Quando Paulo disse que temos que nos esforçar, fortalecer na força do poder de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, não quer dizer que vamos cair na cilada do capeta. Não quer dizer que ela vai nos atingir. Ele está dizendo para ficar firme, justamente para quando vier a cilada, você acreditar nesse versículo aqui que diz: toda ferramenta, toda cilada, toda armadilha feita pelo diabo, poderia se dizer, não o quê? Não prosperará. E aí ele diz: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, que seja o caso aqui do Satanás, tentar colocar na sua mente que aquele pecado, aquela situação, aquela circunstância, ou que fosse diante de Deus, ou até no sentido figurado, ou no sentido natural, o juízo dos homens. Toda língua que se levantar contra ti, toda situação, toda palavra que pode ser proferida em tom de ameaça, em tom de maldição, diz aqui, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu ao quê? A condenarás, né? Não a pessoa, mas o que ela diz, tu a condenarás. Não está amarrado ou coisa assim, ou falar alguma coisa, ou de repente nem falar nada. O que você tem que entender é que quando você é estabelecido em justiça, você não teme, a opressão não existe, o espanto não chegará, e ao contrário, toda ferramenta que se inventarem contra ti não prospera. Toda língua que se levantar contra ti, em qualquer que seja a situação, não atinge você. E aí ele diz: e tu a condenarás, na continuidade final do versículo. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora veja, a justiça que Deus deu para nós é essa: nenhuma ferramenta prosperará, língua nenhuma poderá nos condenar, coisa alguma. A Bíblia diz no livro de Romanos 8, versículo 31, lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou. Antes ele diz assim: se Deus é quem justifica, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é quem os justifica, o que também ressuscitou por eles, quem tentará? Mas para quem isso funciona? Para quem foi estabelecido em justiça, para quem assumiu o reino dos céus e a justiça que vem dele. Ele tem uma nova criação, ele é recriado em verdadeira justiça e santidade, e ele então encara Deus no bom sentido, de igual para igual, não que sejamos iguais em si, ele é perfeitíssimo, não há nele sombra de dúvida, não há nele variação, não há nele nada de ruim. No nosso caso, a alma, que é a nossa mente, a emoção, ainda nos atrapalha muito, mas o espírito que nós temos, recriado em Cristo, é igualzinho a ele, é igualzinho o Espírito de Cristo. A nossa recriação foi feita na imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quando eu chego diante de Deus consciente disso, eu chego com ousadia, com intrepidez, com coragem. Eu chego realmente ali cheio de força e exaltação dada por Deus. Para quê? Para poder cumprir aquilo que diz Isaías 61 na vida dos outros. Para me consolar os tristes. Para mim ordenar alegria aos que estão cheios de tristeza, dar óleo de alegria ao invés de espírito de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É isso que eu nasci para fazer, é isso que você, filho de Deus, nasceu da essência de Deus para fazer o que Deus fazia aqui na terra. Ele, Jesus, no caso, Jesus era Deus em forma de homem. E hoje nós estamos com o espírito recriado igual a Deus, apesar de sermos ainda homens, apesar de termos ainda a falha humana, a fraqueza da carne, mas o espírito é perfeitinho igual a Deus. O Espírito é a própria imagem de Deus, a própria imagem. Hoje eu vim para cá e o missionário usando lá, Deus usando ele, confirmando essa mensagem que eu ia já falar sobre esse assunto, e ele então falando sobre, a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem de Deus.
Quer ver Deus? Tem que ver Jesus. Quem não vê Jesus não vê Deus. A expressa imagem de Deus é Jesus. O que Jesus falou, o que Jesus fez e o que o Pai Todo-Poderoso que ninguém viu faz. E nós somos a expressa imagem da criação de Jesus, ou seja, temos a mesma natureza de Cristo. E se você entender isso, as coisas começam a andar, desde que você compreenda o seguinte, para a gente finalizar, está aqui nessa passagem, volta lá no versículo 10, mesmo livro, hein? Mesmo capítulo, aliás. Versículo 10, aliás, é o 13, diz assim, ó, e os teus filhos, somos nós, serão chamados, o quê? Serão chamados o quê? Discípulos do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? A palavra discípulo, sabe de onde era a origem da palavra discípulo? Disciplina. Ninguém pode ser chamado discípulo se não for disciplinado por Deus. Todo discípulo, acima dele tem um que chama-se mestre. Se esse camarada diz ser discípulo e não obedece àquele que está acima dele, ele é mentiroso. Discípulo, a palavra vem da origem disciplina. É alguém que se permite ser disciplinado por outro. Discípulo é aquele que é disciplinado pelo mestre. Se você é indisciplinado, seja em relação a Cristo, seja em relação ao pastor da igreja, aquele que está acima de você como autoridade espiritual, você não é discípulo. Então veja que alguém já disse, filho de Deus de verdade, não é só aquele que diz que é, não é aquele que diz que é, aliás, é aquele que é disciplinado pelas regras de Deus. É aquele que é disciplinado pela moral de Deus e não a moral dele. É aquele que é disciplinado pelo padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus para prosperar? Dízimos e ofertas. Filho dá dízimo e oferta. Ah, porque eu sou aposentado. Não interessa. Ah, porque eu sou camelô. Não interessa. Cato papelão no meio da rua e latinha de refrigerante. Não interessa. Não está dizendo lá. Trazei todos os dízimos, excede a aposentadoria, que já é tão baixa, coitadinho do vovô ou da vovó. Ou que seja daquele que se aposentou, né? Nem todos são vovô e vovó, que tem gente que se aposenta aí com a idade bem baixa. Agora, mais difícil por causa da nova lei. Mas a lei antiga, meu pai mesmo se aposentou com 50 anos. Começou a trabalhar muito cedo, foi pagando tudo certinho, 50 anos, ia completar 50, ele se aposentou. Então tem gente assim, acho que o pai do Caio também, a mesma coisa, se aposentou muito novo. Então é o caso, certo? Então não importa se é aposentadoria de um salário ou de 10. Dízimos, é dízimo. Ah, ganhei R$1 milhão de uma propriedade aí que eu recebi de herança. Alguém já disse, tem duas opções. Vende a propriedade, pega lá os 100 mil, dá de dízimo e compra uma mais barato. Ou vai no banco, faz um empréstimo de 100 mil conto e dá de dízimo. Ah, pastor, mas até aí, tudo quanto recebemos da parte de Deus, cabe a você dizimar. Você que é sério, leva muito a sério essa regra, você recebeu um presente, vai atrás e sabe o valor. E dê o dízimo sobre aquele valor do que você ganhou. É dízimo de tudo. Eu já tive um membro da igreja que ele ganhou um carro zero no sorteio da empresa dele, na época, um Gol zerinho. Na época, R$13 mil. E agora, pastor, o que eu faço? Eu falei isso para ele. Ele falou, olha, você tem duas opções. Você tem o nome limpo, vai lá, financia. Eu aconselho você a vender isso aí e pegar um mais velho, se for o caso. Ou você pede lá para alguém, faz se você quiser. E o cara tomou a decisão. Simplesmente ele trocou esse carro zero por um outro quase zero, tirou a diferença do dízimo e trouxe na igreja. Ele deu na minha mão, falou, aqui pastor, eu fui na agência, assim e tal, fiz um bom negócio, o cara me deu um carro quase zero, mas a diferença era X, pouquinho mais o valor do dízimo, até sobrou um troquinho no bolso, e eu continuo, aspas, com carro zero. Simples assim. Gente que teme a Deus dá jeito para tudo. Gente que não teme inventa desculpa para tudo. E essa é a regra. Então, quando ele diz aqui, filhos, são os discípulos. Aqueles que se deixam disciplinar pela palavra dele. Aqueles que são disciplinados pela palavra dele.
Se você é indisciplinado, você não é filho. Inclusive ele diz em Romanos capítulo 12, que ele repreende e castiga para que a gente viva a sua santidade. Mas se sois indisciplinado, se estáis sem correção, não sois filhos, mas bastardo. Hebreus capítulo 12, versículo 11 em diante. Então não seja você um bastardo. Você que não se permite ser disciplinado por Cristo, pela palavra de Deus, você é bastardo. Está na Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 11 em diante. Essa é a regra, querido. Então por isso você precisa separar o espírito da carne para você viver as maravilhas de ser filho de Deus. Aí ele diz aí, os seus filhos serão chamados discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos, ele repete, será o quê? Abundante. Filho de Deus não pode ter paz curta, momento de tranquilidade. A palavra paz quer dizer tranquilidade de alma. Jesus diz, a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz vos dou. E aí ele conclui, aí numa outra parte, isso é capítulo 14 de João, no capítulo 16 ele diz, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom, porque você tem essa paz, ou o mundo te acelera, o mundo te aflige. Teve gente que morreu, irmão, do coração, por causa da tentação da Covid, só de pensar em pegar a Covid, ficou tão maluco, pum, explodiu o coração, morreu. É isso que ele está falando aqui, a minha paz vos deixo, a paz entre você e Deus, a paz de ser filho de Deus, a paz de saber que eu estou no controle de tudo, que nada há que escape das minhas mãos, operando eu quem impedirá. A paz de saber que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não está lá, todos os dias, exceto 2019, 2020, eu vou picar a mula, porque vai vir aí um tal de Covid-19, e aí eu me lasco se eu ficar aí. Não, estou convosco todos os dias. Não importa se dias de verão, dias de inverno, dias de chuva, dias de sequidão, dia de prosperidade, dia de falta, dia de crescimento, dia de paralisação, não importa. Todos os dias eu estarei convosco até a consumação do século. E aí ele diz, lá no livro de Isaías também 9:6, eis que será colocado sobre o trono, sobre o ombro de um menino, será colocado o reino, um menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, quer dizer, aquele que faz milagre. Conselheiro é aquele que orienta e dá conselho que você deve fazer, deixa de fazer. Ele também diz que esse mesmo menino tem uma outra característica, ele é considerado o Deus forte. É aquele que leva, faz e acontece. Além de ser maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é também príncipe da paz. Como é que eu estou andando ao lado do príncipe da paz, ou ele, príncipe da paz, está em mim? Eu estou perturbado, porque eu não sei, porque de repente uma bala perdida pode ser assaltada. Como assim? A minha paz vos dou, a minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo. A paz do mundo, dinheiro no bolso, saúde, dinheiro para gastar onde quer, viajar o mundão aí, curtir a vida. Estou em paz, está saudável, está bem sucedido em todas as áreas da vida, financeira, emocionalmente, sentimentalmente, está tudo suave. Pastor, graças a Deus estou em paz. Cristão vive, em primeiro lugar, paz em Deus, ou paz com Deus. Depois, a paz humana, que também vai refletir uma na outra. Então ele deixa claro, será abundante. Lá no Isaías, que eu não concluí, fala, ele é príncipe, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é príncipe da paz e pai da eternidade. Se ele é o meu pai da eternidade, estou com medo de morrer, claro, eu pretendo, e todos devem pretender a mesma coisa, cumprir os dias vai de 70 a 80, passou disso, na verdade de 70, e acima disso, representa a saúde e a capacidade física de cada um. Tem gente que tem uma estrutura biológica muito mais forte que outras, a gente sabe disso.
Então, até 70 é o querer de Deus para todo mundo. Daí para frente depende de como a pessoa tratou a saúde, do que ela faz com o próprio corpo e vai vivendo mais. Hoje é comum passar dos 100. Hoje é comum chegar aos 90. A irmã Débora, irmã nossa aqui, tem uma mãe que já está com uma tentação já há anos de Alzheimer. Já faz vários anos. Ela tem 94 anos. E esses dias, quarta-feira, ela estava no culto aqui, ligaram para ela falando que a mamãe dela tinha sido internada e com Covid. E aí, a gente não se falou, mas sexta-feira eu mandei mensagem para ela, ela disse, olha pastor, ela não foi entubada, está bem, só que o doutor pediu para ficar lá, para acabar os medicamentos, é melhor ficar no hospital. Mas o pior já passou, está com 94. E ainda tem a tentação da Alzheimer, mas a saúde dela é top, 94 anos. Então hoje é comum chegar a 90, chegar a 100. Então essa é a regra, vontade de Deus 70. Daí para frente depende da saúde de cada um. Então fica aí um recado, querido. Eu vou concluir essa mensagem para você aqui da igreja, você de casa, mas aqui da igreja ainda tem mais. Mas você de casa eu vou parando por aqui. Mas vou concluir a mensagem falando sobre estar estabelecida em justiça. Estabelecido, confirmado. Hoje nós começamos a mensagem em Isaías 54. Essa mensagem tem que fazer parte da sua vida, você de casa. E por falar nisso, você de casa, está aqui, ó, envelope de dízimo, aquele tradicional da igreja, que a gente sempre conta com a sua ajuda financeira, para que você possa manter a obra de Deus funcionando, a casa de Deus de porta aberta, e Deus vai multiplicar e abençoar você. Atrás aqui do envelope tem as contas da igreja, embaixo tem o WhatsApp, o meu e da minha auxiliar. Depois que você fizer a transferência, você faz até o final, porque o comprovante tem que estar íntegro em todas as informações. Aí você mande para nós pelo WhatsApp e nós vamos então colocar como alguém dessa igreja que mantém as portas dessa igreja aberta. E falando também sobre a nossa consagração. Estamos na consagração dos dizimistas. Nesse mês inteiro de janeiro, eu tenho orado e falado com mais veemência. Hoje, inclusive, eu vou falar daqui a pouquinho para os que estão aqui na igreja sobre um mal chamado devorador. Mas já falei no dia 9, cortador, dia 16, o migrador. Hoje eu vou falar do devorador. Então você de casa ainda tem a chance de vir hoje às 18 horas e participar dessa outra parte aqui ao vivo e a cores. No demais, Deus abençoe, tenha um excelente domingo, você e sua família, em nome de Jesus.